em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a ti, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. De Cristo agora eu sou, é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu, pobre pecador, pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, seguir sem vacilar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. O Verbo era Deus quando o mundo criou, era o Rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou
tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Glória a Deus, aleluia, boa noite. Quero ler a palavra do Senhor nesta noite em Ezequiel 37, quando diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Aleluia. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, dizer-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Boa noite, Clailton. Então, hoje nós vamos falar sobre o vale do osso seco. Ossos secos. Vale e deserto, lugares de propósitos e desafios e vitória. Boa noite, Andréa Maraco. Aleluia. Os propósitos da aprovação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, né, ao propósito de Deus em nos proporcionar esse momento de provação. Um lugar de provação. Segundo o dicionário, vale é uma extensão longa e baixa de terra, que fica entre colinas ou montanhas. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldade, entre outros. O profeta Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale. O profeta foi deportado para a Babilônia, segundo Reis 24, 16, sofreu a perda trágica de sua esposa e não pôde vivenciar o luto. Esse texto se encontra lá em Ezequiel 24, 15 e 17. Com isso, o profeta perdeu seus bens, né? Ele perdeu seus bens, mais valiosos, foi desterrado, ficou viúvo, viu sua nação deteriorando até desmoronamento final. Com a última deportação, podendo ser assim como a nação
a nação irmã, o reino do norte. Completamente extinta. Nesse interim que o profeta teve uma experiência sobrenatural e no vale de ossos secos. Deus conhece nossa estrutura e não nos provará além das forças, das nossas forças. O vale é um lugar onde estamos a sós, né, com Deus, mas quebrantados, contritos, sensível à palavra de Deus. É no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Por isso que, às vezes, Ele nos coloca no vale, nos leva ao vale para trabalhar na nossa vida. Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar. Porque se Deus não nos provar, como é que nós vamos aprender? Boa noite, pastor Valci. Como é que nós vamos aprender a dar valor às coisas de Deus? Então, Ele permite, Ele nos leva ao vale para provar a nossa fé, para ver se nós somos mesmo fiéis, estamos dispostos mesmo a fazer o ID de Jesus, a fazer o mandado. Por isso que o texto diz, em Ezequiel 37, quando fala que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou, o Senhor levou ele em espírito. Foi em espírito, ele teve a visão. Ele não foi no corpo para o vale, não. O Senhor levou ele em espírito. A mesma coisa lá em Mateus, quando Jesus foi para o deserto, foi o Espírito que conduziu ele ao deserto. Então, Deus, ele nos prova com o objetivo de nos ensinar, aperfeiçoar e nos tornar aptos para as intempéries das vidas, as coisas da vida, as situações da vida, os problemas que enfrentamos. Então, Ele quer nos aperfeiçoar. Todos os servos de Deus passam pelo processo do fogo, aperfeiçoamento. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele nos prova como na fornalha de fogo. Ele nos prova, ele nos refina como ouro. Porque o Senhor, ele nos ama. Então, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer que nós sejamos maduros, amadurecidos, para poder nós sermos amadurecidos, nós vamos aprender com Deus nos ensinando, nos levando ao deserto, nos provando, né? E Ele nos prova para nos levar mais adiante. É o que o apóstolo Tiago afirma. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, né? Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? O Senhor é muito misericordioso e piedoso. O Senhor é misericordioso e piedoso. Então, por isso que o Senhor conduziu Ezequiel ao deserto em espírito. Aleluia.
Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Estava exercitando a fé do profeta. E a experiência do cativeiro foi um golpe aterrador, tanto para a nação quanto para o homem de Deus. Mesmo que o vale de um ossos secos não fosse algo literal, mas sim uma visão sobrenatural. Ele expressava a trágica situação espiritual do povo. Tanto é que no capítulo 37 o Senhor diz que é como é o povo de Israel. Aquele vale estava representando o povo de Israel. Então, no entanto, Deus faz o impossível e mostra o seu poder para mudar a triste realidade. É assim, reavivar a esperança da nação. Na boca do profeta não poderia haver incredulidade. Não poderia murmuração ou tristeza, mas sim a fé, né? E na ação poderosa do Espírito de Deus. O profeta é desafiado a ter fé para então profetizar. Para profetizar, portanto, ter fé deve resultar em atitude de fé, pois a fé sem obra é morta. A fé sem obra, ela é morta. Eu hoje li até esse texto em Tiago mesmo, Tiago 2,26. Ezequiel creu, profetizou, conforme a ordem do Senhor, e o resultado foi poderoso. Vê que aqui no texto, quando fala que Ezequiel, ele foi provado de uma tal maneira que ele, a mulher dele, ele perdeu a sua esposa, mas ele não pôde vivenciar o seu luto. Ele não pôde, porque quando a mulher dele morreu, porque o Senhor disse para Ezequiel que ele iria tirar a coisa que mais nos olhos dele, ele gostava, ele amava. Ele amava. Então, mas o Senhor deu uma ordem para ele. No capítulo 24, você vai ler quando a esposa dele, de Ezequiel, veio a óbito, que ela teve quando você lê a Bíblia, você lê o texto, ela sentiu uma dor de cabeça. E ali veio a morte, matou, ela morreu. E ele recebeu uma ordem de Deus que ele não poderia chorar. Era para ele colocar um turbante na cabeça e não poderia mostrar tristeza para aquele povo. Até nisso, Deus falou com ele. Então, Ezequiel creu, profetizou conforme a ordem do Senhor e o resultado foi poderoso. Não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus a impossibilidade da terra. Devemos sim proclamar na terra a realidade dos céus. Nada é impossível para Deus, nada. Tudo que temos a fazer é crer no seu agir, é confiar. Então aqui era Ezequiel, ele foi conduzido ao vale, mas ali era um lugar de provação que Deus estava mostrando para ele e um lugar de fé, porque ele estava vendo uma visão, ele tinha que crer no que Deus estava mostrando para ele. Então, o Senhor, Ezequiel, ele diz, o Senhor
me levou em espírito, já no capítulo 1 do 37, versículo 1, indicando que o vale não era algo tangível, mas sim uma visão espiritual. Espiritual. É a mesma coisa que Deus te deu uma revelação, te deu uma visão, te mostre algo de alguém que vai acontecer com alguém ou com você mesmo. Porque a Bíblia, ela nos ensina que tudo o Senhor, Ele nos amostra, Ele nos revela. Ele não faz nada sem antes nos falar. Ele não pega ninguém de surpresa, ele avisa. Qualquer coisa, ele sempre lhe dá um sinal. É por isso que nós devemos sempre estar atento às coisas de Deus, à voz de Deus, ter um ouvido sensível para ouvir o que Deus está falando. Como diz a própria palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. Outro fator importante visto era que as batalhas na antiguidade eram verdadeiras, carnificinas, de proporções gigantescas. Então, aqui no Antigo Testamento, afirma que essa quantidade descrita na passagem mostra que houve uma grande catástrofe e que esses cadáveres não tiveram um sepultamento digno. Ou seja, aquela tragédia foi um verdadeiro vitupério. Então, ao levar o profeta Ezequiel ao vale, o Senhor lhe mostrou que é possível transformar coisas que aparentemente não possuem a menor chance de recuperação. E o vale, e de início, o vale é um lugar assustador. Porém, o Senhor sempre se revela e nos mostra algo superior, mais valioso e mais duradouro. Então, vale os propósitos da provação. É um lugar da provação, um lugar de fé, né? E um lugar de transformação. Porque se o Senhor, Ele te conduz ao vale, eu gostei muito desse texto. Vale é deserto, e deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Eu achei muito importante esse texto. Vale e deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Porque se Deus te coloca no vale e no deserto, é porque Ele tem propósito com algo para com a sua vida. E aí você vai passar os desafios. Quantos desafios você enfrenta, mas no final você é vitorioso com tudo isso. Então, é um lugar de transformação. Lá você aprende a ser o que é um verdadeiro cristão. No vale, Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar, para mudar tudo e qualquer circunstância. Qualquer circunstância Deus muda. Mas o mais importante de tudo isso é você buscar a Deus na oração, você orar, se consagrar a Deus, meditar na palavra. Então,
O que era um vale de ossos secos? Se tornou-se um exército grande em extremo, diz o texto. Ezequiel 37, 10. Outro personagem, aleluia, outro personagem que passa pelo vale e foi transformado é o patriarca Jacó. O patriarca Jacó. Quando de suas experiências com Deus na passagem de Jaboque, foi tão impactante que teve seu nome mudado de Jacó, usurpador, para Israel. Jacó, usurpador para Israel. O Senhor trocou o seu nome. O vale é um lugar de encontro com Deus. Um vale. Quando vivenciamos este encontro, então, somos transformados. Quando vivenciamos esse encontro, somos transformados. Nossa vida espiritual está marcada por esse encontro. O encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Nossa transformação está pautada nesse encontro real com Cristo vivo. A visão do vale de ossos seco talvez seja a cena mais conhecida de todo o livro de Ezequiel. Talvez. A restauração da vida sobre os ossos é uma parábola. É uma parábola da ressurreição nacional de Israel. Lá no capítulo de 37, versículo 11 a 14. Mas no decorrer do tempo, naturalmente, veio a ser tratada como uma parábola de ressurreição pessoal. Como pode ser visto nas pinturas de parede da sinagoga de Dura Europos, no Eufrate, no século III. A influência dessa seção de Ezequiel é tão forte em João 3, 8, que não é de admirar que Jesus tenha expressado surpresa, quando os mestres de Israel não conseguiram captar a insinuação. Aleluia. Então, o deserto, o vale e os desafios do vale e deserto. Não é fácil passar por momentos difíceis, no entanto, os vales e deserto têm lições espirituais, são espirituais, profundas, que são capazes de mudar para sempre nossas vidas. Um lugar de providência. Isaac é um personagem bíblico que se destaca por sua fé, perseverança, obediência a Deus. Quando o Senhor lhe apareceu, havia fome na terra e muita escassez. Lá em Gênesis 26, Deus lhe fez uma grande promessa. Isaac seguiu seus preceitos, prosperou. Ele se tornou muito rico por ser o único que prosperava em uma terra de fome.
foi invejado por todos, inclusive pelo rei Abimeleque. Aleluia. Obrigado a sair do local, Isaac foi para o vale de Gera. No entanto, foi no vale que ele cavou e encontrou um poço de águas viva. Mesmo estando no vale, o Senhor Deus o abençoou. Você vê, Isaac, né? Ele no vale de Gera, ele cavou o poço e encontrou águas vivas. O que é que o Senhor, ele fala para nós nesta noite? Mesmo estando nós em um vale, um deserto, você vai cavar e você vai achar água para matar a sua sede espiritual, mesmo no vale. Porque o Senhor, ele nos sustenta no vale, no deserto, é ele que nos sustenta. Deus abençoou ele cavou e achou. Quando a gente cava, nós encontramos as bênçãos de Deus. Quando a gente cava, nós encontramos a vitória que Deus tem para nos dar. Aleluia. É preciso entender que os desafios do vale não nos impede de desfrutar da providência de Deus. Porque mesmo você estando lá no deserto, no vale, você está sendo abençoado. Deus vai prosperar. Deus vai abrir as portas da providência para a sua vida. Nada acontece sem o controle de Deus. É preciso ter fé na providência de Deus para nossas vidas. A história de Isaac nos ensina que o segredo não é o lugar, mas quem está conosco. Quem está conosco. Não precisamos temer os males. Que os inimigos tentam nos causar. Deus tem providência para nós, mesmo no vale. É muito importante isso. Boa noite, Marcileia. É muito importante o lugar de providência. Isaac cavou no vale. Ele achou água vivas para matar a sua sede. Mesmo estando no vale, você cava, você encontra. Porque Deus é o Deus da providência. Ele está no controle de tudo. Ele providencia tudo para você. Aleluia. Então, sabemos que o inimigo, ele se levanta contra nós para querer nos abater, para querer nos derrubar, mas se Deus, ele nos colocou no desafio do vale e de deserto, ele toma conta de tudo. Ele providencia tudo. Aleluia. Um lugar de provisão. Um lugar de provisão. Então, esse texto que eu li, que diz que vale e deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Um lugar de provisão. Outro personagem bíblico que merece destaque é Agar.
Agar. Por pensar que o Senhor tinha impedido de gerar, Sara, mulher de Abraão, fez uma proposta ao seu marido. Deita-se com Agar, sua criada egípcia, e gerar um filho. Está lá em Gênesis 16, de 1 a 3. Quando soube que estava grávida, Agar começou a fazer pouco caso da sua senhora. Quando ela soube que ela estava grávida de Abraão, ela começou a desfazer de Sara. E com o nascimento de Ismael, o passar dos anos, e a convivência com Sara se tornou insuportável. Você vê, a Sara, ela mandou o seu esposo Abraão ter um caso com Agar, que era para ter um filho. Por quê? Deus tinha feito uma promessa para eles e eles achavam que o Senhor já tinha esquecido da promessa que tinha feito para o casal. E aí eles quiseram dar uma ajudazinha para Deus. Eles passaram à frente de Deus, se precipitaram. Só que Agar, como diz o texto, ela começou a desdenhar da Sara. E a convivência entre aquelas duas mulheres que até antes se uniam, era unida, passou a ser uma convivência insuportável. Assim Abraão a despediu, para que andasse errante pelo deserto. No entanto, no deserto, Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço no deserto. Isaac, ele cavou lá no vale de Gera, ele cavou, encontrou um poço de água. Agar estava no deserto, né? E Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Ela tinha em mão apenas um odre vazio, mas Deus lhe fez ver um poço, algo além do que necessitava. No deserto existem poços que Deus abre os nossos olhos para ver a sua provisão. A água do odre de Agar havia terminado. E a morte do seu filho Ismael era certa, porque deserto não tem nada. Mas aqueles que Deus coloca, Deus dá a provisão, manda a providência. Na hora, mas Deus ouviu, o texto diz que Deus ouviu a voz do menino, abriu os olhos de Agar e lhe mostrou um poço no deserto. Nas horas de grandes aflições, é comum vermos apenas o problema. Mas ali, bem ao lado de Agar, estava um poço. Era Deus suprindo as necessidades de acordo
com aquilo que Agar estava passando. Ismael contava já com cerca de 17 anos. De 17 anos de idade. Não era mais aquela criancinha que Agar tinha carregado em seus braços. A referência ao fato de Deus ter ouvido Ismael significa Deus ouve a voz de Ismael. Indica que Abraão lhe havia ensinado a orar. A orar. Então, nós vemos aqui um lugar de provisão. Deserto e vale é lugar de provisão. O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca força em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. O Salmo 84. Os vales existem e é preciso compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. No entanto, o salmista afirma que o vale é um lugar de passagem. É um lugar de passagem. Aleluia. Não de morte ou estagnação. A nossa segurança de que não ficaremos no vale está em Deus. Porque Ele permite você ir, mas depois Ele tira de lá com a vitória na mão. Ele prometeu estar conosco sempre. Mateus 28, 20. Seja qual for a circunstância. Isaías 43, 2. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Ele está conosco. Salmo 23, 4. Caminhando do nosso lado, nos dando segurança. Uma vida cheia de fé faz com que os próprios tempos áridos, escabrosos da nossa vida possa ser momento de refrigério e de ascensão. A necessidade do cristão é simplesmente receber a força sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias. Aleluia. Então, nós vemos aqui o vale, os vales e deserto da vida são oportunidade que temos de buscar adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Porque precisamos aprender com Deus e os ensinamentos que Deus nos dá. A vitória no vale e deserto. Aleluia. Os vales e desertos da vida são oportunidade que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer, de sermos forjados para batalhas maiores. Um lugar de buscar e adorar a Deus. Josafá, rei de Judá, certo dia, recebeu um aviso. Uma grande multidão resolveu vir a peleja contra ele. Para ele era impossível a vitória. Temendo, buscou ao Senhor.
decretou um jejum nacional. Então Deus levantou um profeta no meio da congregação, dizendo que não temesse, porque Deus pelejaria por eles. Aleluia. Pelejaria por eles. Ouvir a voz de Deus, o povo o adorou. Josafá creu no Senhor e colocou, aleluia, colocou cantores que marchavam à frente do exército adorando a Deus. Enquanto louvava ao Senhor, Deus entrou em ação, pois os inimigos mataram-se uns aos outros. A vitória e os despojos foram tão grandes que o local onde eles se reuniram para louvar ao Senhor se chama Vale de Beraca. Você encontra esse texto lá em 2 Crônica 20, 18 a 30. Você vê que as vitórias no vale e deserto. Então, se você está no vale, se você está no deserto, você está buscando a Deus, saiba de uma coisa. Boa noite, Beta. Saiba de uma coisa. Deus, Ele está com você. O segredo da vitória no vale está em confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Josafá sabia que não poderia vencer por suas próprias forças. Ninguém consegue vencer com suas próprias forças. Ninguém. Boa noite, Thelma. Ninguém vence com as suas próprias forças. Precisamos buscar a Deus. Isso nos ensina a confiar em Deus e buscá-lo em oração, jejum, em todas as batalhas da nossa vida, contra as forças do mal que querem destruir a igreja. Não usamos armas humanas. A arma que nós usamos é a arma da oração. A arma da oração, a arma do jejum, a arma da buscando a palavra do Senhor. Porque da nossa própria força nós não conseguimos. Então, o rei e o povo responderam à palavra de Deus com um ato de louvor e adoração. Quando o Senhor manda você louvar, manda você adorar, obedece, porque alguma coisa ele vai fazer. Ele vai fazer. A vitória foi celebrada por meio do saque dos despojos de guerra, o que levou 3 dias, seguido de um culto de gratidão no Vale de Beraca. Eles no vale, eles adoraram a Deus, engrandeceram a Deus, agradeceram a Deus pela vitória, porque o Senhor mandou que eles, Josafá, desse uma ordem para que eles louvassem e adorassem a Deus. Que quando eles louvavam, aí o Senhor foi e trabalhou em favor de Josafá. E o Senhor trabalha em favor de nós. Então, Beraca significa bênção ou louvor. E o versículo podem ter propósito específico de explicar como esse local em particular ganhou esse nome.
Ganhou esse nome. Aleluia. O resultado a longo prazo da vitória foi que o temor de Deus veio sobre todas as nações. E o reino teve paz. O reino teve paz. Eles foram vitoriosos. A vitória no vale, no deserto. Um lugar de autoconhecimento. O texto de Deuteronômio 8:2 nos ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz até os vales e deserto da vida. Para saber o que estava no teu coração, será que Deus não sabe? E o que há em nossos corações? Aleluia! Sim, Ele sabe, mas nós não. Nós não. Mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Ele vê tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Os momentos difíceis são como uma oportunidade de fazermos um autoexame, de reconhecer o que está errado em nossas vidas. Ao fazer esta autoanálise, é possível que tenhamos que confessar a Deus pecados e falhas. Ele, como muito zelo, nos cura, purifica, nos faz seguir adiante, porque Ele nos perdoa. Quando nós dobramos o joelho diante dEle, dizemos: Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, porque Ele é um Deus misericordioso, perdoador. Então Ele nos perdoa. Deus nunca teve a intenção de exterminar a nação de Israel no deserto. Não. Ele os levou por um caminho mais longo para aperfeiçoá-lo na fé. Aí você encontra lá em Êxodo 13:17. O Senhor nos leva ao deserto e por caminhos inesperados, para que nele sejamos trabalhados. De acordo como um pai, ele cuida de nós e nos poupa. Ele conhece muito bem nossa fraqueza. Deus conhece você. Deus me conhece. Ele não dá nada para você além daquilo que você possa suportar. Não dá. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o limite de tudo. Um lugar de forjar servo. Você vê, um lugar de autoconhecimento. Ele te leva ao deserto para que você tenha um conhecimento com Ele, tenha um diálogo com Ele, tenha uma intimidade com Ele. Você conhecer Ele, como diz lá em Amós, quando diz: prossigamos a conhecer o Senhor. Conforme você vai vivendo os dias da sua vida, você vai sendo provada, você vai passando pelo vale, o Senhor vai lhe experimentando, Ele vai lhe tirando do deserto, daqui a pouco Ele te bota de novo. É um lugar de autoconhecimento, porque é lá que você conhece Deus. E um lugar de forjar servos. Antes de enfrentar Golias e se tornar um herói nacional, Davi era um moço inexperiente na guerra, desconhecido
de todos, né? Desconhecido de todos. Aleluia. No entanto, Davi era um jovem de grande força e coragem, pois havia lutado, matado um leão e um urso. Confiava integralmente no poder de Deus, né? Sabia que Deus lhe daria a vitória, pois a afronta de Golias não tinha sido contra ele ou a nação, mas contra o Deus vivo. Contra o Deus vivo. Enquanto Davi apacentava e cuidava de ovelhas, suas batalhas diárias estavam lhe forjando para momentos mais difíceis. A luta entre Davi e Golias ocorreu no vale, mas a guerra era do Senhor. Era do Senhor. As nossas vitórias nas provações não são para engrandecer o nosso nome, mas sim para glorificar o Deus, o Senhor do exército, o nosso Deus. É comum um leão correr atrás de alguém, mas Davi correu atrás do leão. Ele não venceu o gigante Golias. Por acaso, eles foram treinados por Deus? Os desertos e vales existem para nos fortalecer, para nos preparar para as grandes vitórias do porvir. É por isso que o cristão, quando ele aceita Jesus, ele precisa buscar o Senhor, ele precisa se enraizar, com Jesus. Segurar na rocha, abraçar a rocha que é Cristo, porque quanto mais você vai se aproximando de Deus, vai tendo comunhão com Deus, vai tendo experiência com Deus, vai tendo contato com Deus, você está sendo preparado para enfrentar vendavais na sua frente, futuras, mas sabendo que Deus, Ele está com você. Ele não te deixará só. Então, os desertos e vales existem para nos fortalecer, para nos preparar para as grandes vitórias do porvir. Acerca da passagem bíblica de 1 Samuel 17, né? Afirma o seguinte sobre Davi. O jovem apresentou-se como voluntário quando os homens calejados de guerra estavam se esquivando, assegurando a Saul que a luta não lhe era estranha, pois tinha vencido leões, ursos. Assim será este filisteu incircunciso, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Após se recusar a usar a armadura com quem não estava habituado, ele escolheu para si 5 seixos do ribeiro e lançou a mão da sua funda. O rapaz segurou de si, lançou-se ao desafio com sua leveza, rapidez de movimento contra o escárnio e orgulhoso do filisteu, com a seguinte convicção: porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará
na nossa mão. Conclusão, para finalizar essa mensagem, os momentos difíceis de nossa vida não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta, tem algo a nos revelar em cada um deles. Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias. No vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, não esquecendo que, aleluia, não esquecendo que vale e deserto, lugares de propósito e desafio. Se você foi levado ao deserto para ser provado, glorifica o nome do Senhor. Dê glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Não esquece de compartilhar essa mensagem. Leva para outra pessoa. Tá? Semeia a palavra de Deus. Que Deus nesta noite nos deu a noite de paz, nos deu a noite de sono tranquilo. Que o Senhor Jesus Cristo nesta noite venha nos abençoar, aumentar a nossa fé a cada dia, a cada noite. O Senhor nos dê força e poder. Verbo era Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, no princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu é construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para ti eu servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu é construtor. Faz-me um favor.
já passou. Quem vê o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus manifestou no alto da cruz. Já raiou a luz para iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o seu cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nesse quero lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta e escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Glória a Deus. Até amanhã, minhas amadas irmãs. Que Jesus abençoe a Assembleia de Deus, Irapiranga, Madureira. Glória a Deus, também sou de Madureira. Faço parte do Ministério de Madureira. Procura te eu olho para o céu. Oh, glória. Olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Olha para Jesus nesta noite. Se Jesus te colocou você no vale, no deserto, olha para Ele, porque Ele é fiel para te dar vitória. Até amanhã, Thelma. Jesus te abençoe, minha amada. Sempre sem vacilar, Senhor, prostrada em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Um beijo, Marcileia Jordão. Pastora Vani Rodrigo, um beijo, minha amada. Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor Valci, Clailton, Deus abençoe vocês. André Maraco, Deus abençoe André Maraco. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, a partir das 9h30 da noite, às 21h30, estaremos aqui. Fátima Freita, Deus te abençoe, Fátima. Até amanhã, Beta Barbosa, Thelma, um beijo no coração de vocês, minhas amadas. Compartilhando aí o vídeo, em nome de Jesus. Seguir sem caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrada em seu altar, Senhor. Não olhar atrás. Glória a Deus, se prostra diante desse Deus tão poderoso, o Deus que conduziu Ezequiel ao vale do osso seco, Aleluia. Que
que passou, passou, dei Cristo, agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Olha para Jesus, ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor.